chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. A igreja chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Amém. Podemos sentar, presbítero Pablo, 3 minutos falando da sua mãe. Pega o microfone para a gente. Aleluia, só dá uma igreja para a paz do Senhor. Amém. Eu pego meio assim de surpresa, mas primeiramente queria desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Apesar de eu não me pegar muito a esses dias, essas datas, nem é meu dia do meu aniversário, se alguém me lembrar, eu lembro. Acho que para mim o Dia das Mães é todos os dias. Para os Deus para a honra, teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre essa terra. Então, honrar o pai e a mãe é um dever nosso, é algo que Deus deixou para a gente honrar. Mas falar da minha mãe é falar muito fácil, falar dela, uma pessoa maravilhosa, no qual tenho que agradecer muito pelas orações dela e lembrar algo da infância sobre ela. Muitas das vezes a gente queria fazer algo, queria sair, queria até jogar bola e ela muitas das vezes nos prendeu. Onde a gente morava não era um bairro, né, muito fácil. Quem conhece o Vila Mira ali, Paraíso, sabe que não é um bairro muito fácil, um bairro onde existe muito tráfico de droga. Então, muitas das vezes ela me prendeu, não deixou eu ir. Então, quer dizer, não tenho certeza que isso para mim foi de grande serventia, porque não evitou, mas forjou meu caráter. Muitas das vezes a gente até tinha assim, uma visão do nosso colega, o pessoal tinha, assim, até nos brincava com a gente, falando que a gente era igual de mulher, porque a nossa mãe segurava muita gente, não deixava a gente sair, certo? E lá em casa sempre foi o ponte da galera, porque hoje eu entendo que ela preferia a gente estar lá bagunçando lá o quintal, o terreno lá, bagunçando a casa, mas ela está ali perto da gente, debaixo da vista dela, do que a gente está em outro lugar largado. Muitas das vezes eu passo aí na rua e eu vejo, sempre comendo com a Silvia, né? Às vezes eu passo aqui pela igreja aqui, lugar escuro, e eu vejo um monte de meninas, muitas vezes voltando até mesmo da igreja, os pais não estão perto. Eu acho isso um absurdo, porque não sabe onde que o filho está, o que está fazendo, não está debaixo dos seus olhos. Então eu acho um absurdo, tá certo? Muitas das vezes acontece algo por falta de vigilância dos pais. Então eu glorifico a Deus pela minha mãe, porque ela é uma mãe maravilhosa, sempre me tratou com muito amor, muito carinho, tá certo? Sempre foi uma mãe super protetora, mas nunca passou a mão na minha cabeça. Às vezes que eu estava errado, às vezes que ela tinha que falar sentado, falava, às vezes dava um puxão de orelha, dava uma varada, dava uma chinelada, mas a palavra de Deus fala, corrige o teu filho com vara, né? Ela levou o pé da letra. Mas para mim é uma mãe maravilhosa, amo ela de todo o meu coração, só tenho que agradecer a ela, porque se eu tenho um caráter hoje, se eu tenho um firmamento, graças a Deus e depois minha mãe e meu pai. Meu pai sempre me botou para trabalhar, no dia dos pais eu vou falar dele também um pouquinho. Mas sempre me botou para trabalhar cedo. Isso para mim foi bom, foi de bom grado. Eu com 17 anos já era pai e já tive que correr atrás. Eu tive que correr atrás do pão, né? E meu, da minha família. E às vezes, se eu fosse criado de outra maneira, meu pai tinha até condições de me criar de outra maneira. Eu cheguei a estudar nos melhores colégios de Volta Redonda. Quem conhece Volta Redonda conhece o Batista, Instituto Batista Americano. Foi um dos melhores colégios, a gente tinha condição mais não. Vendia picolé, corria atrás, virava concreto, mas isso para mim foi de muito bom grado, ele e minha mãe. Então só tem que glorificar a Deus por ele e glorificar o Senhor. Amém? Amém. O evangelista Erivelton, logo depois o evangelista Antônio. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor por todas as mães aqui presentes, não é verdade? O presbítero Pablo falou, e o Senhor me chamou a atenção, num homem da Bíblia, Matusalém, que muitos conhecem,
um homem que viveu 969 anos, se não me falha a memória. Esse homem deve ter honrado muito bem o pai e a mãe dele, amém? Para viver tanto assim, honre o teu pai e tua mãe para que venha prolongar os seus dias na terra, não é assim que diz? Então esse homem foi honrado, esse homem soube honrar. Os homens lá no Antigo Testamento, eles honravam a mãe, porque Noé teve 500 e pouquinho, tantos homens ali, não é verdade? Mas não é sobre esses homens que eu quero falar, mas que nós temos que honrar meu filho, meu sobrinho, que aqui estão, cada adolescente, jovem, honre o seu pai. Eu não tenho a minha hoje aqui, o Senhor assim o já levou, e peço a Deus que tenha sido para os seios de Abraão, porque os últimos dias a palavra do Senhor diz que só quem sabe é Deus. Ainda que haja fôlego, ainda há esperança. A minha mãe, até que ela não tinha aceitado Jesus. Porém, o Senhor assim a levou, verdade? E eu hoje já faz 17 anos que a minha mãe já se foi. Então você que tem a sua mãe aí, louve a sua mãe, louve ao Senhor pela vida dela. Glorifique e exalte o nome do Senhor por ter nessa data uma mãe para abraçar. Não só nessa data, mas como todos os dias. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Faça com que a sua mãe venha ter felicidade, alegria, venha ter orgulho de ter um filho assim do lado dela. Porque eu nunca dei trabalho para minha mãe. Lá, glória seja dada ao nome do Senhor. Apesar de não estar na igreja, andava no mundo, mas eu nunca dei trabalho. Ela sempre teve orgulho de mim. Então, vocês que têm as suas mães, façam com que ela venha ter orgulho. Mas hoje eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Hoje, a minha companheira, a minha mãe, cuida, faz tudo que a minha mãe fazia por mim. Eu agradeço a Deus pela vida dela, pela vida dos meus filhos, que ela tem cuidado dos meus filhos. E é isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Louve ao Senhor pela vida dos seus familiares. Agradeçam a Deus. Para Deus, muito obrigado. Mas não só agradeça, mas tenha a atitude de poder honrar a sua mãe. Tem a atitude de mostrar para ela, não só no dia de hoje, chegar com uma rosa e toma, ou feliz dia das mães, com uma cesta, não. Mas todos os dias, com orgulho, que a sua mãe venha se orgulhar de ter você como filho, que ela possa sempre louvar ao Senhor, falar, o meu filho, ele me dá orgulho. Amém, irmão? Eu agradeço e louvo ao Senhor. Hoje, pela vida da minha esposa, Estela, todos conhecem, pela vida dos meus filhos, eu louvo a Deus pela vida dela. E o diabo, ainda que quer se levantar, ele se levanta para cair. Amém? Já estourei meus 3 minutos? Muito tempo. Eu vou tirar sua voz, né? Ministra Silvia, pode também se preparar. Paz para a igreja. Amém. Quero parabenizar as mães. Estou podendo falar cada um de vocês. Eu que posso falar da minha mãe é que eu vejo ela como uma mãe guerreira, porque quando tinha 6 anos, minha irmã tinha 8, nós tivemos nosso pai, e ela foi mãe e pai ao mesmo tempo da gente, porque ela ficou 11 anos viúva, então ela saía cedo para as feiras, para trazer os clientes para casa, ela sempre nunca foi muito presente por trabalhar muito. Então, sempre precisava de alguém cuidando da gente, cuidando da gente, e ela ia trabalhar para fazer nosso sustento. Então, vejo ela como uma guerreira, que sempre nos criou no caminho do Senhor, sempre trazendo isso para a igreja. Então, vejo ela como uma mulher guerreira. Amém. Amém. Ministra Silvia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Falar da minha mãe é fácil. No ano passado Deus levou. Mas eu glorifico ao Senhor que a certeza que Ele me deu, que ela está na glória. E isso para mim é um privilégio, né? Minha mãe sempre foi muito guerreira. Sempre lutou, né? Pela gente. Assim, nunca nos abandonou, apesar das circunstâncias. E assim, eu glorifico a Deus pela vida dela, porque de tudo que ela viveu ruim, ela ensinou pra gente o melhor, né? Forjou o meu caráter. Eu
Eu falo que eu sou um milagre de Deus, meus irmãos são um milagre, e eu só glorifico a Deus e a ela, né? Porque tantas mães hoje abandonam o filho por qualquer coisa, e ela não. Ela aguentou, foi guerreira até o fim. Ela apanhava muito do meu pai na época, eu me lembro. E assim, mas ela sempre falou, se eu passar fome, meu filho vai passar fome comigo, porque eu não abandono ele por nada. Então tem defeito, como eu tenho defeito, como qualquer uma tem defeito, mas eu glorifico a Deus porque ela me ensinou o caminho certo, né? Se eu errei, foi culpa minha, não por ela ter falado. Muitas das vezes não tinha conversa, não tinha diálogo, mas também porque ela não foi criada daquele jeito, eu entendo hoje, né? Mas eu só tenho que glorificar a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, que foram guerreiros e me ensinaram o caminho certo, né? E apesar dos meus erros, né, Deus me deu uma família maravilhosa, meu esposo, minha mãe dona, que é a tia Nádia. Eu falo que ela é minha segunda mãe, né, que me abraçou quando eu tinha 14 anos. E eu falo que eu e minha família somos um milagre de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária Lélia. Eu quero saudar a igreja, né, com a paz do Senhor. Cantar feliz Dia das Mães para todas as mães que aqui se encontram. A minha mãe, eu tenho muito para falar dela, mas vou falar duas palavras, porque a mensagem eu entendi muito bem. Era para falar alguma palavra que me servisse, né, para o dia de hoje, a pregação. Então, a minha mãe era uma mãe de muito amor e tinha muita mansidão. Minha mãe era uma pessoa super mansa. Sofreu muito, tinha 13 filhos, passou muitas provações, criou muitos filhos dos outros ajudando. E minha mãe sempre foi uma pessoa que tinha um amor no coração muito grande, ajudava todo mundo. Todo mundo assim, que precisava dela, ela ajudava. Então, o que eu tenho a dizer é que eu aprendi muito com a minha mãe, muito mesmo. Minha mãe morreu com 82 anos, lúcida, até no último dia de vida dela, porque ela primeiro era católica. Então, quando ela era católica, ela tinha um jeito de ser daqueles tempos antigos. Mas aceitou Jesus, partiu para a glória com Jesus e ela deixou muitas coisas boas para a gente. E o que eu pude aprender muito com a minha mãe nos últimos tempos dela é que nunca deixasse de amar ao próximo e ajudar. Quando fosse preciso dividir uma bala, a gente dividiria, porque a gente aprendeu muita coisa boa com ela. Então hoje eu passo para a igreja, quem tem as suas mães vivas e pode agradecer, ajudar, ser boa, ser uma pessoa companheira, faça isso, porque o mundo aí fora já é do maligno, mas Deus também fala para a gente ter bom ânimo. Então esse bom ânimo não é só ser uma pessoa que tenha ânimo para fazer as coisas, não. É para ajudar a mãe a ser mais valorosa com a mãe, porque a nossa mãe a qualquer momento parte e fica uma saudade muito grande. É saudade que a gente fica, igual hoje, Dia das Mães. Eu queria ter meu filho junto comigo, gente. Como que eu chorei hoje, mas eu sei que ele está com Jesus. Então, o que eu entendo é que nós estamos aqui hoje, mas amanhã podemos não estar mais. Então, quem puder amar suas mães, ame muito, muito, muito. E tenha amor ao próximo também. Nós aqui somos uma família, somos irmãos, que nós possamos estar sempre ajudando uns aos outros. Porque o que conta mesmo nessa vida é o amor e a mansidão. Então, eu agradeço a todo mundo nesse dia de hoje. Eu quero dizer, pastor, que eu amo ela muito. Eu tenho idade quase para ser mãe dela, mas é como se ela fosse minha mãe. Eu amo muito a Flor. E quero que hoje, nesse dia de hoje, Deus possa estar te dando, acrescentando vários anos de vida, muita alegria. Você ainda vai ter muita alegria na sua vida. Amém. Junto com as filhas, junto com essa família Nova Aliança.
que eu sei que o teu sonho é que essa família fique unida e seja guerreiros de Deus. Muito obrigada nessa noite. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? E deixo já o meu abraço para cada uma das irmãs. Queridos, quando o pastor me falou que ia dar alguns minutos para a gente falar da minha mãe, eu tive uma lembrança muito boa da minha mãe. E a minha mãe era uma pessoa muito alegre, então à tardezinha a gente se assentava no quintal e era muito pouquinho, só 9 filhos, né? Assentávamos em volta da minha mãe muito alegre, e independente da situação, da circunstância, minha mãe estava alegre. Né? Só que quando éramos crianças, nós não sabíamos detectar as dificuldades, ver as dificuldades. Mas depois a gente cresce e podia perceber, né? E hoje eu me lembrando da minha mãe, eu vi que aprendi com ela, pude pensar, refletir, e às vezes os momentos estavam difíceis, mas ela estava ali sempre transmitindo alegria para a gente, brincando com a gente, sabe? Ela jamais deixava ali transparecer a dificuldade e o problema que ela estava passando. E isso é muito bom para mim, eu aprendi muito com a minha mãe. Hoje, abaixo de Deus, eu sou a mulher que sou, né? Eu devo isso à minha mãe, é boa educação que minha mãe me deu. Eu agradeço a oportunidade. Queridos, quando a minha mãe, eu confesso que foi ela quem plantou a semente pentecostal em mim. Na minha casa a gente vivia num conflito. Meu pai, presbiteriano, como diz a gíria, roxo mesmo. E minha mãe era pentecostal, por sua vez, roxo também. Agora, imagina você conviver no lar assim. E chegava a ser cômico, porque as pessoas iam lá em casa para receber oração, e meu pai pensava que era para ele, mas era minha mãe que orava. Eu lembro um fato marcante, que uma vez chegou uma mulher lá em casa, ela era quase da altura da porta ou um pouco maior. Só estava minha mãe e a gente, lá em Campo Grande. E a mulher com uma voz muito grossa, até então não entendia direito, ela assim: Dona Nélia, eu vim aqui para a senhora orar por mim. Eu nunca tinha visto minha mãe rejeitar fazer oração. Aí a minha mãe falou assim: não, eu vou orar por você não. Eu falei: minha mãe nunca fez isso. E fechou a porta, mas eu fui embora. Ela falou assim: vamos orar agora aqui. Pela mulher. Eu lembro que eu pensei: ó, vamos lá embora. Querido, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe começou a orar, eu só ouvi o barulho da mulher caindo no chão lá no portão. Paulo! Para dar endemoniada. E aquilo comecei a viver nisso. Meu pai tradicional, minha mãe pentecostal, mas eu já estava preparando dentro do meu coração para poder conciliar essas duas sementes brilhantes, que é você ter a palavra e buscar o Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco eu estou contando com a Josi também, que ela vai falar, mas vamos passar o sermão aqui. Queridos, o que nós vimos agora? A mãe e os seus tesouros. Cada mãe, cada filho que veio aqui, passou o que ele herdou da mãe. Eu estava analisando, queridos, quando estava preparando o sermão, que a mãe é algo interessante. Ela é importante no passado, porque se ela não se cuidar na gestação, você não vai sobreviver. Tem coisas que a mãe fez, que ninguém sabe, nem o pai não sabe, mas ela fez. Aquela hora que o filho, eu fico impressionado, né? A mãe que eu convivo foi a Flor. Às vezes ela está deitada, eu estou paixão, ela não ouve, ela dorme muito bem, graças a Deus. Mas quando as meninas eram menores, a Eunice ou a Amélia, ou a Estela, diziam, ela acordava, a criança chorando, aonde está chorando? Ela ia lá e estava chorando mesmo, Jesus amado, que audição é essa? Essa vozinha minha, ela não escuta, mas ela ouve uma criança gemendo. E eu percebi que a mãe é importante no passado, para quem tem, é importante hoje. O interessante é que dificilmente a pessoa que é mãe, a mulher que é mãe, não deixa um tesouro para os filhos. É quase impossível. Eu destaquei algumas mulheres aqui. E às vezes eu fico comentando com Deus, falo: Senhor, quem vai falar isso? E hoje Deus me deu algumas mulheres, mas já falou isso. E Ele me mostrou um outro lado das mulheres. Nós vamos analisar juntos aqui. A primeira mãe que Ele me apresentou hoje foi Ana. Aí logo a gente pensa na mulher que orou, na mulher que foi humilhada, na mulher que insistiu, mas hoje não. Abra sua Bíblia em
1 Samuel 2, 11 e 19. Deus me vê um outro lado de Ana, um lado brilhante de Ana. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11 e 9. 1 Samuel 2, 11 e 19. 11 e 19. 1 Samuel capítulo 2, 11 e 19. Então Eucana, 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Qual é o versículo 19, queridos? E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Isso. A qualidade que eu quero destacar de Ana, como toda mãe tem isso. Ana deu uma das maiores ofertas da história. Ana deu seu filho à casa de Deus. Porque a gente pode lembrar de Ana e de tantas outras coisas, que Ana foi uma mulher ofertante. Ela ofertou Samuel. Ela pega Samuel e deixa lá. Pelo texto, parece até que no dia ela nem foi. Ela nem foi, mandou o marido foi, deixou Samuel e veio embora. Queridos, o maior destaque que eu quero destacar de Ana foi essa oferta. Ela fez um voto, queridos, ela não ofertou qualquer coisa, ela não tinha 10 filhos, ela não tinha 12 filhos. O único filho dela, ela vai lá e entrega para ser cuidado por um desconhecido. Ela não tinha contato com ele, ela não conhecia aquele Eli. E se fosse pela fama da família de Eli, ela deixaria Samuel lá? Não. Ela ofertou, foi a maior oferta, foi Samuel. Mas aí, queridos, Ana ofertou tudo que tinha. Lá na frente nós vamos ver que Ana recebeu 5 filhos da parte de Deus. A primeira mãe que eu quero destacar foi Ana. E quem oferta grande, queridos, é porque é uma pessoa que está desprendida dos bens, está desprendida disso. E, queridos, uma mãe desprendida do filho é algo sobrenatural. Queridos, a destaque que eu quero mostrar de Ana. Ana foi uma mãe ofertante. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, no livro de Números, capítulo 26, versículo 59. Números 26, 59. Números 26, 59. Número 26, 59. O nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, Arão, gerou Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. Joquebede. Uma mulher que nasceu sabendo que os seus filhos já estavam condenados à morte. Era sentença de morte. Se for menino, parteira, matem ali. Mas as parteiras ficaram temerosas, temeram a Deus. Mas não, se for menino, joguem no Rio Nilo. Até então, Arão já tinha nascido. E Miriam tinha nascido. Beleza. Aí, se pega grávida. Queridos, vamos tentar imaginar os 9 meses de tortura que aquela mãe viveu. A criança mexia, eu podia pensar, são os últimos movimentos do meu filho. Vai vir a criança. Ela tinha que orar para que as parteiras fossem generosas, porque se não fosse, já iria nascer morto. O que ela fez? Ela conseguiu sozinha ter um filho. Eu acho interessante que o autor, ele faz um comentário que é Moisés, ele faz um comentário que a mãe viu que o menino era formoso. Difícil uma mãe achar o filho feio. Vocês não vão acreditar. Quando eu nasci, minha mãe me achou bonito. E ela viu que o filho era formoso. Mas qual a mãe que não acha o filho bonito? Mas tinha alguma coisa especial. E a Joquebede, por um milagre, esconde o menino por 3 meses. Quem é mãe sabe disso. Esconder uma criança por 3 meses, sem ter fralda descartável, sem ter edredom, foi um milagre. E Joquebede conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Aí não teve jeito. Ela faz um cesto, coloca-o no rio. O interessante é que ela já coloca-o
na intenção que ele vai parar perto do palácio de Faraó. A ousadia dela foi até maior. Bom, já que vai morrer, deixa Faraó matar. É a filha de Faraó que acha. Miriam, olhando de longe, irmã de Moisés, vai até ela, só tem uma mulher que pode cuidar dele. Então chama. Ela foi lá, só vou tirar um salário para cuidar do meu filho. Queridos, qual a qualidade de Joquebede que eu quero tirar? Joquebede, uma mulher sábia. Ela transformou o problema em solução. Ela transformou a morte em vida. Foi uma mulher que usou toda aquela força do Egito, uma mulher que lutou contra um país para preservar o seu filho. Quantas vezes vocês não fizeram isso? Lembra agora da minha mãe? Passamos um momento difícil, não quando já tinha nascido. Era meu irmão e minha irmã, não tinha leite. Minha mãe batia água com açúcar no liquidificador para ficar branco, colocava na madeira e falava, meu filho é leite, meu irmão tomava. Quantas vezes que não aconteceu isso? Minha mãe saía na rua, não sei nem o que é isso. Eu nem lembro se eu já vi. Saía na rua para pegar caruru para cozinhar e dar para os meus irmãos. Quantas vezes que você, mãe, estava numa situação difícil e transformou aquela situação difícil em solução? Ana, uma ofertante. Joquebede, uma mulher sábia. Abra sua Bíblia, meu querido, por gentileza. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Versículo 24. Segundo livro de Samuel, 12, 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Betseba. Quando a gente chega a falar esse nome, a gente chega até a arrepiar. Vamos assim mesmo, é ou não é? Betseba, a gente chega, meu Deus do céu, é quase a mesma coisa falar Lúcifer ou falar Satanás. Porque foi uma mulher que fez o homem, segundo o coração de Deus, cair. Foi uma mulher que trouxe morte para todo Israel. Absalão se revolta contra o pai. Absalão se deita com as mulheres do pai, as concubinas, no terraço. Absalão se torna forte, filho de Davi se torna forte e põe Davi para correr. Absalão faz guerra contra Davi. Davi jejua pelo primeiro filho de Betseba para não morrer e ela morre, a criança morre. Deus não ouve a oração do homem segundo o seu coração. Aí Davi faz guerra contra Absalão e nem vai. Mas Joabe, eu sou fã de Joabe, ele tem sua certeza, mas Joabe, meu amigo, aquele homem ali, pro lado direito de Davi, adiante. Vai lá e mata Absalão e restaura o reino a Davi. Aí Davi se deita com Betseba, vem Salomão, e Deus, a Bíblia fala que Deus amou a Salomão, e Salomão foi o terceiro rei de Israel, o rei mais sábio de todos os tempos. Sabe o que é falar de Betseba? Uma mãe superadora. Qual mãe que nunca errou? Qual mãe que nunca cometeu um erro? Qual uma mulher que nunca tomou uma decisão errada? Qual uma mulher que nunca deu um mau exemplo para o filho? Qual uma mulher que sempre foi perfeita? Não existe isso. Betseba perde um filho. Querido, eu fico imaginando quando Betseba andava em Israel, todo mundo devia olhar para ela aí, ó. Aí, Betseba, tem coragem de ficar do lado de Davi. Duvido que a Bíblia não fala aí, mas duvido que Joabe não chegou para Davi e falou, Davi, mas essa mulher está queimando seu filho. Está olhando para sua mulher para quê? Mas, querido, ela aguentou firme. A morte do marido, ela foi condenada pela morte do marido, que ela não tem culpa nenhuma. Morre um filho. Não sei quantas mulheres aqui já perderam filho. Eu e a pastora já perdemos 2 crianças. É terrível, queridos. Não tem preço, não tem dor. Ela perde o marido. Ela perde o filho. Ela é vítima de olhares. Ela é vítima de Deus apontando. Mas ela supera e tem condições de chegar até Davi e fala, você não prometeu que Salomão, meu filho, ia ser rei? Davi fala, prometi. Salomão se constitui rei abaixo da misericórdia de Deus pelo pedido de Betseba. Junta Natã, lembra de Natã, que lembra do profeta Natã? Foi ele que falou, você teve um caso com Betseba. Natã vai com Betseba, até Davi fala, ele tem que